Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais dramáticas e cheias de reviravoltas do livro de Gênesis. Se prepara para entender como o sonho não só salvou uma nação inteira da fome, mas também mudou para sempre o destino de uma família. E tudo isso nos leva a uma questão central, que vai guiar toda a nossa história. Será que é possível que um único sonho, uma visão no meio da noite, tenha o poder de reescrever o futuro de um povo inteiro? Bom, é o que a gente vai descobrir. Nossa jornada começa bem no centro do poder do Egito Antigo, com um mistério que deixou o próprio faraó de cabelo em pé, um sonho que ninguém conseguia explicar. Imagina só a cena. O Egito está no auge do seu poder. Mesmo assim, o homem mais poderoso do mundo, o faraó, não consegue dormir direito. Ele é assombrado por duas visões noturnas tão reais e perturbadoras que tiram a paz dele, porque simplesmente ninguém em todo o seu reino consegue decifrar o que elas significam. Olha só que contraste impressionante aqui na tela. O sonho do faraó era como uma história em duas partes. Primeiro vinha a imagem da prosperidade total, 7 vacas bonitas, gordas. Mas logo em seguida, o terror. 7 vacas esqueléticas, doentes, que simplesmente devoravam as primeiras. E essa visão se repetia, só que com espigas de trigo, onde a fartura era brutalmente engolida pela miséria. É uma imagem muito forte, né? A abundância sendo literalmente devorada pela fome. O faraó, claro, fica desesperado. Ele convoca a elite do Egito, todos os seus magos, seus sábios, os melhores dos melhores. Mas a resposta deles é um silêncio total. Ninguém consegue decifrar o enigma. Isso deixa o palácio num estado de ansiedade que dava para cortar com uma faca, com a nação inteira à beira de uma crise que ninguém sabia qual era. E é exatamente nesse momento de crise, de beco sem saída, que a solução surge do lugar mais improvável que se pode imaginar. A resposta não estava no luxo do palácio, mas numa masmorra escura, marcando uma virada de chave totalmente inesperada na nossa história. No meio do pânico geral, uma memória esquecida acende uma luz na cabeça do copeiro Mor. Ele se lembra de um jovem prisioneiro, um hebreu chamado José, que anos atrás tinha interpretado o sonho dele com uma precisão assustadora. A ordem do faraó é imediata. Tirem esse homem da prisão e tragam ele aqui agora. Agora para e pensa na cena. Um prisioneiro que acabou de ser barbeado e vestido com roupas limpas, de pé, na frente do homem mais poderoso do mundo. Quando o faraó pergunta se ele pode interpretar o sonho, José responde com uma humildade incrível. Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Ou seja, ele não toma o crédito para si. Ele deixa claro que a sabedoria vem de outro lugar. E então, José revela o significado do enigma. Ele explica que os dois sonhos, na verdade, são uma única mensagem de Deus. O Egito estava prestes a passar por 7 anos de uma fartura nunca antes vista. Mas que logo depois viriam 7 anos de uma fome tão devastadora, tão terrível, que toda aquela prosperidade anterior seria completamente esquecida. Mas o genial de José é que ele não para só na interpretação. Ele oferece uma solução, um plano de ação super estratégico. Ele propõe nomear administradores por todo o país para recolher 1/5, ou seja, 20%, de toda a colheita durante os anos bons. Todo esse grão seria guardado em armazéns nas cidades, criando uma reserva gigantesca para a nação conseguir sobreviver aos 7 anos de fome. Foi, na prática, o primeiro grande plano de segurança alimentar da história. A reação do faraó a essa mistura de profecia e plano de governo é imediata e decisiva. O plano é colocado em prática na mesma hora, e assim começam os 7 anos de fartura. O faraó fica tão impressionado com a sabedoria do José que ele não pensa 2 vezes. Na frente de toda a sua corte, ele declara que não existe ninguém mais preparado e o nomeia governador de todo o Egito. De uma hora para outra, o prisioneiro se torna o segundo homem mais poderoso do mundo. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa virada, é bom lembrar que José tinha só 30 anos de idade quando o destino de uma nação inteira foi colocado nas mãos dele. Uma responsabilidade absurda para um cara tão jovem. E aqui a gente vê a profecia se cumprindo perfeitamente. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu tanto, mais tanto, que José armazenou uma quantidade de trigo que era comparada à areia do mar. E então, como um relógio, a fome chegou. E não foi uma fominha qualquer, não. Foi uma crise severa, que não ficou só no Egito, mas se espalhou por todas as terras vizinhas.
E essa fome generalizada vai ser o gatilho que nos leva ao clímax da jornada pessoal de José. É nesse ponto que a história da família dele ressurge, com a chegada totalmente inesperada dos seus irmãos. A crise alimentar chega com força em Canaã, onde a família de José ainda morava. O pai dele, Jacó, desesperado, manda 10 dos seus filhos para o Egito para tentar comprar comida, sem fazer a menor ideia de que o governador que controlava todo o estoque de grãos era justamente o filho que eles tinham vendido como escravo décadas atrás. A ironia desse momento nossa, é de arrepiar. Os irmãos de José chegam e se curvam com o rosto no chão diante daquele governador todo-poderoso, sem reconhecê-lo. Mas José sabe exatamente quem eles são. Naquele instante, os sonhos que ele teve na infância, aqueles que causaram tanto ciúme, se tornam realidade bem na frente dele. Mas José não se revela. Pelo contrário, ele joga muito duro com eles e os acusa: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Basicamente, ele está chamando eles de batedores inimigos, que vieram para procurar as fraquezas do Egito. O clima fica pesado na hora e o medo toma conta dos irmãos. Em pânico, eles tentam se defender. Contam toda a história da família, que são 12 irmãos, filhos do mesmo pai, gente de bem. Eles revelam que o irmão mais novo, Benjamim, ficou em casa e que um deles já não existe, falando, claro, do próprio José, sem saber. Ao ouvir eles falando do irmão que já não existe, José decide que precisa testá-los. Ele precisava saber se eles tinham mudado, se sentiam algum remorso. E isso nos leva à parte final e mais tensa da nossa história: o teste de José. Para testar se eles estavam falando a verdade, José impõe uma condição bem cruel. Um deles, Simeão, vai ficar preso no Egito como refém. Os outros podem ir, mas tem que voltar trazendo o irmão mais novo, Benjamim. Só assim ele acreditaria na história deles. E é aqui que a gente viu uma virada de chave. Achando que aquilo tudo era um castigo, os irmãos começam a confessar culpa uns para os outros, sem saber que José estava entendendo cada palavra. Eles dizem: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, por isso vem sobre nós essa angústia. É o primeiro sinal claro de arrependimento em mais de 20 anos. E para aumentar ainda mais a pressão, José manda devolver secretamente o dinheiro que eles usaram para pagar pelos grãos. Quando eles estão voltando para casa e descobrem a prata nos sacos, o pânico se instala de vez. Eles não entendem o que está acontecendo e ficam com ainda mais medo da fúria daquele governador egípcio implacável. E a história nos deixa nesse ponto de suspensão, com perguntas que ficam ecoando até hoje. Qual é o limite de um teste de arrependimento? E o que realmente é necessário para que uma reconciliação de verdade, depois de tanta dor, finalmente possa acontecer?